Bom dia a todos, que Deus nos abençoe em mais esse dia, nessa manhã que Ele preparou para nós, nessa nova oportunidade que o Senhor nos dá de fazermos escolhas diferentes, de sermos pessoas melhores, mais parecidas com Jesus, e que no momento com Deus de hoje a gente possa refletir sobre o que Ele tem a nos falar. Amém? O texto de hoje está no livro de Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O versículo 6 diz o seguinte: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então, nesses dois versículos lidos, nesse capítulo que tem como título Grandes Exemplos de Fé, a palavra de Deus traz uma definição, primeiramente, do que seria fé, que realmente é a certeza do que nós esperançamos como crentes em Jesus, e é o meio de prova daquilo que não podemos ver ainda. Como sabemos o que esperançar e como provar aquilo que ainda não vemos? Mediante o fundamento da nossa fé, que é a palavra de Deus. A gente tem como fundamento de fé a palavra de Deus, então nós podemos acreditar em algumas coisas e provar algumas coisas que ainda não vemos, por meio da nossa fé em Jesus. No versículo 6, a palavra de Deus vem falando que sem essa fé que foi explicada no versículo 1, é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam dele necessariamente têm que acreditar que ele existe, por isso se aproximam dele, e têm que desenvolver a fé nele para poder viver a sua vida aqui na terra da maneira com a qual ele tem para nós. Amém? Então que nos nossos dias de hoje a gente possa também sermos tidos como exemplos de fé, assim como os exemplos são citados aqui nesse capítulo, que são, por exemplo, Abraão, Noé, Moisés. Todos esses são listados, e mais alguns outros no capítulo 11 de Hebreus, que foram pessoas que no seu contexto exercitaram a fé em Deus e dedicaram a vida a Deus, cumprindo aquilo que Deus tinha preparado para a vida deles. Que no nosso contexto, no nosso cotidiano, a gente também consiga fazer isso, exercitar a nossa fé em Deus e realmente cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Para que no versículo 38 desse mesmo capítulo, a palavra de Deus diz assim, o mundo não era digno deles. Então o autor vem trazendo aqui uma constatação, que o mundo não era digno daqueles que exercitaram a fé em Deus e foram exemplos de fé em Deus. Eles não tiveram o que queriam, eles tiveram o que o Senhor preparou para eles. Então a recompensa não é aquilo que está em nosso coração, a recompensa é aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então que nós possamos nessa manhã realmente acreditarmos em Deus com a fé inabalável que é fundamentada na palavra dele, ao ponto de que um dia a gente entenda de que o mundo realmente não é digno de nós, porque a gente vai ter uma mente e um caráter voltados para o Senhor, e certos de que a nossa recompensa não vai vir aqui. Às vezes não é da maneira que a gente quer, às vezes não é como nós planejamos, mas a nossa recompensa ela vai vir do Senhor e no momento em que Ele achar oportuno. Amém? Que Deus nos abençoe e que o nosso dia seja repleto de momentos em que Ele manifeste a sua glória nas nossas vidas e que nós possamos viver a nossa vida mediante aquilo que Ele tem nos ensinado e fazendo com que Ele seja realmente o fundamento da nossa fé e da nossa esperança de vida. Amém? Que Deus abençoe a todos.